Muito bem. Como eu não tinha acionado aqui, eu vou repetir algumas coisas, queridos, mas nós vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 5, texto que já foi trazido pela manhã na nossa igreja, e movido pelo Espírito Santo, nós resolvemos partilhar de novo à noite, Foi um impacto no meu coração muito grande, e eu resolvi usar o espaço maior que eu tenho aqui, para que nós pudéssemos absorver e aprender mais ainda com essa reflexão, Queridos, mas eu perguntei, então, não tem um nome, vocês não conhecem por nome aquele tronco principal que fica nas fogueiras? Ninguém aqui tem nenhum tipo de tradição nessa área. Eu sei que o Marcão lá, ele faz muito fogo lá, que ele assa porco, assa cabrito, mas não tem o capitão lá não, Marcão. Então tá. Mas então vocês ficam sabendo, quando vocês forem fazer uma fogueira, aquele tronco maior que você usar para estrutura ali, ele chama capitão. Pelo menos lá em Minas vão entender o que você está falando, e no Paraná também, na minha região, a região norte do Paraná, centro-oeste ali, nós temos por esse nome. Por que o pastor está dizendo isso? Porque o avivamento, queridos, ele se assemelha a uma fogueira que está apagando. E então você toma providências, você cria ações para que aquilo, então, aquele fogo, ele brote de novo, ele aqueça de novo, ele ilumine de novo, ele alcance os objetivos que você tem. O avivamento é como tornar uma fogueira mais quente, mais viva. Eu e a Rosa assistimos vários programas ali de sobrevivência, no mato, em ilhas, em vários biomas. E uma coisa que a gente percebe, principalmente quando é na África, que a fogueira aquela fogueira bem feita, é o diferencial de vida e de morte. Por mais que nós saibamos que aqueles reality shows ali tenham pessoas armadas, dando cobertura para aqueles que aparentemente estariam sozinhos, por mais que nós saibamos disso, nós já vimos ali situações em que, se o fogo não estiver ardente, então chegam próximos hienas, leões, mas o fogo expele esses predadores. O avivamento espiritual, ele tem a mesma função. O avivamento espiritual, ele vem para aquilo que no teu coração, no meu coração, estão diminuindo o impacto. Se vocês lembrarem, quando Jesus escreve a uma das cartas que são levadas ali às igrejas, 7 igrejas da Ásia, pelo apóstolo João ou pelo presbítero João, não importa qual deles, levou-se ali uma palavra de exortação a uma das igrejas que dizia: vocês deixaram morrer o primeiro amor, quer dizer, a sua chama apagou-se. O impacto do Espírito Santo, da obra salvífica de Jesus, começou a mornar. E então Jesus traz o recado mais triste: antes frio do que morno, porque morno eu vou te vomitar. Então o avivamento, queridos, não é apenas uma ação em que nós devemos buscar para turbinar, para melhorar a nossa passagem aqui na terra como servo de Deus. Ela é fundamental para que você não seja vomitado pelo Senhor. Pastor, mas a graça dele não depende das minhas ações. Queridos, só ele podia te salvar, mas só a tua maneira como você faz com o presente que ele te deu é que vai te levar você para a esquerda ou para a direita na hora do juízo. É inquestionável, a Bíblia nos dá isso aqui. Não sou eu que conquisto a salvação, porque por melhor que eu fosse, eu teria ações e pecados que fariam separação entre Deus e a minha vida. No entanto, Jesus naquela cruz, ele morre e quebra toda essa separação, porque o meu pecado é assumido por ele. Agora, quando eu tenho essa verdade e ela vai transformando a minha existência, e eu vou entrando num processo de santificação, não só de falar que sou crente, mas viver, e aquilo que eu fazia antes eu não faço mais, a maneira como eu agia e que eu entendia as coisas não estiver sendo trocada na minha mente, eu quero dizer que você é tudo menos um salvo. O salvo, ele tem a novidade de vida. A marca de uma pessoa que é salva, ela é diferente, ela não fala e age da mesma forma que ela agia no passado. Não é um processo automático que de uma hora para outra você fica pronto. Mas quando você encontra pessoas ali com 1 ano, 2 anos de experiência nas coisas de Deus, agindo com as outras,
tendo reações, tendo ali situações que demonstram um egoísmo, que demonstram uma falta de compaixão, que demonstram ali que a pessoa ainda não perdeu aquela centralidade em si mesmo. Não é Jesus que a salvou, que é o centro da sua vida, e então ela procura, não, as suas avaliações, aquilo que fizeram para ela, aquilo que estão fazendo para ela, é que move a vida dela, não o que Jesus ensina sobre todas as situações de dificuldades que você encontra em todo tipo de relacionamento. Não se engane. Se você continua gerindo a tua vida, se você continua dando sentido, verbalizando na tua vida aquilo que você fazia antes de encontrar Jesus, é porque na verdade esse encontro foi uma fraude. Ah, pastor, mas não é de glória em glória? Sim, queridos, mas você tem que apresentar mudança. Se você não apresentou mudança nenhuma, pare para pensar e busque de novo lá no começo e enxergue de fato esse Cristo. O avivamento é uma oportunidade para mim e para você ajeitarmos ali o fogo, colocarmos ali o capitão, né? Vocês entendem o que é? O capitão na posição mais correta, buscar gravetos novos para então aquecer mais aquele instante, avivar aquelas brasas, as brasas que estão ali afastadas uma da outra, que carvões, pedaços daquela madeira que transformaram em carvão, mas caíram um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e agora estão se apagando. Você tem que juntá-las. Nenhuma brasa sobrevive sozinha. E o avivamento, ela tem dessa característica. Uma igreja ela é avivada quando todas as brasas se ajuntam. E esse texto que nós vamos ver aqui fala muito disso. E esse tronco forte, queridos, esse capitão, a Bíblia tem um outro nome para ele: Espírito Santo de Deus. Se não é o Espírito Santo que está centrado a ação na sua vida, meu amigo, quero dizer para você que você não vai repelir leão nenhum, hiena nenhum, até um coelho vai rir de você. Às vezes nós achamos que estamos definidos e defendidos de todo mal por posturas que nós achamos que temos diante de Deus, que nós achamos que estamos ali, estou dentro. Querido, se a tua vida não estiver pautada na oração, na presença desse Espírito Santo, te conduzindo, trocando a tua mente com a mente de Cristo, eu quero dizer que você pensa que está protegido e não está. E então virão as setas do inimigo, virão ali os ursos roubadores, virão ali toda a ação que o diabo tem alegria em tomar, que é cirandar você, se possível te matar e te roubar. Roubar nos teus negócios, roubar nos teus bens, mas principalmente roubar a tua paz, roubar a tua integridade, roubar a tua moral, roubar a tua inteireza de coração com Deus. Agora, tudo isso, queridos, quando nós falamos de avivamento, talvez você pense na igreja. Eu também penso em igreja, mas o avivamento começa na tua vida. A fogueira tem que ser várias brasas juntas ali, não é uma brasa só. São todas unidas, flamejantes, vivas, exalando o calor que vem do Espírito Santo. Isso você consegue com uma vida em santificação. Gente, eu vou dizer para vocês, se tem uma coisa que é chata, é uma religião em que você não tem desafios a mudar de vida. Ela é fácil de ser vivida, mas é pobre em conquistas, é fraca em soluções. O cristianismo talvez seja a religião mais difícil que você possa encontrar para que as pessoas andem nela, porque ela pede algo muito importante na sua vida. Pede que você consagre a tua vida na presença do teu Deus e que Ele faça as transformações que você precisa. E você se alegre quando Deus coloca diante de você uma prova, uma dificuldade muito grande, porque nessa dificuldade é que Ele vai avaliar quanto anda a tua santificação, a quanto anda de verdade. Enquanto as coisas estão encaminhando tudo certinho, você encontrou Jesus ali, o teu emprego está uma beleza, o teu casamento então é um amor que nem se fala, né?
os filhos uma bênção. Aí é fácil, é bom, né, você experimentar do cuidado, do livramento de Deus. Mas daqui a pouquinho chega uma tempestade. E vai chegar a tempestade na vida de todos. Como você reage a essa tempestade? É essa reação tua que vai provar se você está avivado ou se você, no medo, na dificuldade, volta-se para o velho homem e esquece aquilo que Cristo ensinou para você. Capítulo 5 de Efésios, queridos, no primeiro versículo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não tenham outros focos. Enxergue na palavra de Deus o alimento para a sua vida. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Um filho que ama o pai e a mãe, qual que é a primeira verdade que ele carrega no coração? Eu respeito, eu trago dignidade, eu honro meus pais. Eu ouço meus pais. Aqui está sendo chamado você a ter uma atitude semelhante com o teu Deus, que é muito melhor que seus pais, que é muito mais amoroso que seus pais, porque seus pais subiriam uma cruz por você. Eu, como pai, como avô, eu digo que eu subiria numa cruz por vocês. Falo isso com interesse, olhando nos seus olhos, porque é verdade. Chegasse aqui, Deus materializasse e falasse: Marcelo, esse povo tudo aqui vai para o inferno, mas se você for crucificado, eu vou dar a vida eterna para eles. Eu falei: pode segurar. Não estou sendo hipócrita, estou olhando para vocês e dizendo que o meu coração tem a convicção que eu faria isso. Sabe o que é adiantar para vocês? Nada. Agora, aquele que é santo e perfeito já fez isso por vocês, já fez isso por mim. Então, quando você muda o foco da tua vida, que não seja a alegria, a salvação e o compromisso de mudança com a tua vida pela obra que Jesus fez na cruz, então Deus não é aquele que você imita. Não é. E aqui no imitar não é para você ficar testando assim, falar assim: vou fechar meus olhos, pai, eu quero que apague a lâmpada, as luzes de todo mundo. Agora, o senhor faz isso, eu quero fazer também. O senhor um dia falou Fiat Lux, faça-se luz, e fez. Aqui estou mandando imitar o senhor, eu quero que apague tudo agora. Não é assim. Oh, glória! Está vendo como é que o Espírito Santo está nos ajudando aqui na ilustração? Essa vai entrar com o anedotário da igreja, né? Sem dúvida nenhuma. Mas quando ele quer, ele apaga, viu? Mas não foi eu que mandei, não. Eu estava brincando só. Fala coisa boa, pastor. Faz seu amor. Se fosse em outros lugares, em outras igrejas, talvez eu já estava criando aqui um ministério diferente, né? Vocês estão vendo como é que eu tenho poder? Mas todo poder, toda glória ao Cristo verdadeiro e santo, não a mim nem a vocês. Portanto, queridos, sede imitadores. Aí fala: mas pastor, o Senhor é onipotente, Ele é onipresente. Ô meu queridinho, qual é a maior manifestação que Deus trouxe dele mesmo para você? Está na cruz, está nos evangelhos. Pastor, mas como é que eu tenho que ser imitador? Você vive no mundo, você é uma pessoa com carne e osso. Então é essa imitação que você tem que ter. E quando que Deus andou nesse mundo em carne e osso? Há 2000 anos, há 20 séculos atrás, na figura de Cristo Jesus. Essa imitação é Cristo que você tem que olhar, que ela é a maior revelação de Deus. Como é que Cristo agia com aqueles que lhe ofendiam? Como é que Cristo agia com aqueles que lhe traíram? Como é que Cristo agia com aqueles que o desprezavam? Como é que Cristo agiu com aqueles que lhe chamaram de charlatão e lhe puseram numa cruz por conta disso? É essa imitação que aqui está sendo pedida. Não tem outro foco. A tua existência, os teus conceitos, eles têm que ser baseados e pautados. Se você quer um avivamento na sua vida, se você quer de fato a plenitude de Deus na sua existência, e o pastor não está falando de você virar rato de igreja, de você virar missionário, virar pastor ou pastor. É a tua existência, aonde todas as coisas, Deus está ali como respaldo. Você vai observar uma transformação na sua vida, se você ainda não fez, querido.
fantástica, maravilhosa. E vem tempestade, vem muitas. E é ali que Deus olha e vê qual filho é de verdade filho dele. Então, que nós compreendamos isso. No verso 2: e andai com amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amar as pessoas pelo que elas são, eu disse isso na nossa oração. Amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas promovem em você. Queridos, há poucos dias atrás eu vi um vídeo sobre manipuladores. São aquelas pessoas que ela induzem as pessoas a fazer tudo o que ela quer. Então, havia ali uma figura pública nos Estados Unidos, um pastor, que ele conseguia dos irmãos da igreja tudo que ele queria. E aí vai se analisando aquelas questões, aquelas situações, e você vê como isso é triste. Quando você dá um conselho, quando você mostra um caminho, pense naquilo que vai ser bom para a pessoa. Não que aquela solução pode te beneficiar. Isso é manipulação. Isso é vergonhoso diante de Deus. Nós temos que ter a sabedoria e o entendimento de amar as pessoas pelo que elas são, não pelo que nós queremos que ela seja e produza para nos satisfazer. No verso 3, queridos, diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. No verso 4, nem torpezas, nem parvonices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós temos que ser santificados de verdade. Deus não ouve a minha oração, pastor. E como é que está a tua vida de santificação? Como o Espírito Santo nos trouxe, como é que está o teu celular? Como é que está a tua mente? Como é que estão os teus olhos? Jó disse: olha, eu fiz um pacto com Deus de só contemplar aquilo que é puro. Você pode falar a mesma coisa? Ou está mais ou menos igual aquele meu irmão que eu já contei para vocês aqui, que vendo a tentação dizia: vai embora a tentação, mas vai bem devagarinho. É assim? É dessa maneira que você lida com essas questões? Ou é com a radicalidade e com a firmeza que o Senhor Deus pede? Tuas palavras, aquelas palavras que as pessoas ouvem você dizer. Aqui tem algumas palavras dentro da minha tradução que talvez possa trazer para nós alguma dificuldade. Torpezas, palavras torpes e torpezas são coisas podres. São palavras em que você fala com um sentido duplo, com a intenção de trazer ali riso às vezes para as pessoas, mas são palavras apodrecidas que não cabem na boca de um homem e de uma mulher que se diz santo. Parvoices, vem de pavão. São aquelas pessoas que querem demonstrar uma espiritualidade, querem demonstrar algo que ainda não são, mas que pretendem que as pessoas vejam nela. Deus se incomoda muito com isso. Incomoda muito. A humildade ela é necessária. Chocarrices é algo mais ou menos parecido, queridos. É aquela pessoa que as palavras, a conversa dela não tem sustentação. Você conhece pessoas que você encosta com ela, conversa com ela 2 horas, daí a hora que você termina, vai embora, você fala assim: o que eu aprendi? Aí você fala: puxa, eu joguei 2 horas da minha vida escutando nada. Então, Cristo oferece para nós, queridos, uma transformação substancial nessas coisas. A tua vida, o teu relacionamento com as pessoas, ela tem que ser pautadas em honra, em dignidade, e não é em religiosidade e com carranca, não. O cristão ele é alegre, ele brinca, ele conta piada que pode ser contada no púlpito. Eu sempre gostei de piada, gostei mesmo.
E a minha memória eu guardava muitas piadas. Mas um dia, ainda antes de ser pastor, bem antes de ser pastor, logo depois que eu tive meu reencontro com Cristo, eu vi essa palavra. Então, algumas vezes isso ainda foi difícil para mim, mas eu tenho a completa compreensão que se você vai contar uma piada em qualquer lugar que você for contar, lembra-se que você pode contar aqui na frente da igreja. E tem piadas que você pode repartir, brincar, que não ofenda as pessoas e nem traga ali duplas interpretações, ou pior, né, interpretações claras, explícitas na verdade. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o que é avarento, queridos, é aquele que o dinheiro domina a sua existência. O mal não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. A palavra já foi nos clara sobre isso. Aquele jovem rico que não quis abrir mão, porque ele dizia que fazia tudo, tudo que a religião pedia ele fazia. Então Jesus deu um checkmate nele, falou: então vende tudo que você tem e dá metade aos pobres. Aí ele descobriu que ele não tinha só um Deus que ele achava que tinha, ele tinha um outro que eram os bens. Jesus quis dar um choque naquele camarada. Jesus não criou ali uma norma, uma lei para você. Ele confrontou aquele camaradinha que na sua arrogância dizia: faço tudo. Ah, faz? Então vende o que você tem. Porque a Bíblia fala que a idolatria é uma das suas características, pode ser encontrado na avareza. Porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Já ensinei essa igreja e vou repetir. Às vezes o teu filho, a tua filha podem ser ídolos seus. Isso é triste. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus tem propósito na tua vida de levar ele para a tua glória, para a glória dele, talvez ele tire esse ídolo de você. Pastor, que palavra dura. Não. Palavra verdadeira. Não coloque ninguém entre você e Deus. Porque se você coloca alguém, teu Deus não é teu Deus. É um Deus. Porque tem um outro que está acima dele. E a Bíblia diz: ama teu Deus sobre todas as coisas. É uma palavra difícil, principalmente para quem é mais jovem, tem filhinhos pequenos ali. Eu sei que isso funciona assim. Mas a verdade é essa. E fica mais difícil quando você é avô. Né? Porque os netos não têm os problemas dos filhos. É só alegria. Eles fazem farra, você faz junto. Eles aprontam arte, você apronta junto. O problema é do pai e da mãe que se vire com eles. Mas você tem que amar a Deus mais do que aquele netinho maravilhoso que Ele te deu. Por isso que eu digo para vocês, o cristianismo, queridos, é a religião mais difícil. Porque ela pede compromissos, ela pede transformação. Mas é a única que te leva para a presença de Deus. Ele quer a integridade do teu coração. Ele quer você de volta, mas você integralmente derramado na presença dele. E quando você consegue fazer isso, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar e vai livrar e cuidar da tua família de um jeito tão maravilhoso que o teu coração vai se alegrar com isso. E se um dia Ele levar um filho ou um neto, o teu coração vai estar pronto para entender que era dele antes de ser seu. Não é fácil ser cristão verdadeiro. Não é fácil avivar o nosso coração. Tem preço. Mas tem algo, queridos, que nós recebemos que não tem nada que você possa comparar com o tamanho. Que é o perdão dos seus pecados. Que é te levar para a glória ao lado de Deus. No verso 6, queridos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 2, os versos 4 a 8. Depois vocês leiam lá, nós vamos ganhar tempo aqui. Colossenses 2, de 4 a 8, fala sobre isso, queridos. Não se entregue a vãs filosofias, não entregue a conversa de homens que deturpam o Evangelho. Paulo teve que escrever ali aos Gálatas, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Ele escreveu para eles ali no começo da igreja: se afastem dessas conversas, dessas baboseiras.
O Evangelho é um. Alguns dias atrás eu tive que ministrar sobre a vida de uma irmã que saiu daqui, ela não chegou a ser batizada, mas se considera até hoje como minha discípula, com coisas absurdas sendo ensinadas dentro da igreja, inclusive. Precisei mandar dentro da nossa igreja, nós temos um documento chamado a doutrina dos batistas, né? A confissão de fé nossa. Mandar para que ela mostrasse para aquele líder como ele estava ferindo não só a Bíblia, mas também aquilo que a igreja batista representa através de quase 500 anos de história. Não dê ouvidos a coisas que transformam o Evangelho. Não escute pessoas que se dizem representantes do Espírito Santo, mas não conhecem a Bíblia. Eu tenho pregado isso aqui, esse ano já falei umas 3 vezes. Como é que você entrega a tua vida para uma pessoa falar de Jesus para você, um Jesus que ela não conhece? Porque se você conseguir me provar que o Espírito Santo chega para a pessoa e fala, ó, larga de gastar tempo com a Bíblia, porque eu vou revelar tudo o que você precisa. Se alguém falar essa frase para você, eu te aconselho o seguinte: eu com 140 quilos, eu dou 3 mortal para trás e faço o sinal da cruz ainda, porque eu estou diante de Satanás, porque a Bíblia diz o contrário. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, e Ele está exposto, explícito, mostrado e provado na Bíblia. O Espírito Santo tem a obra de nos convencer do pecado e da justiça que Ele traz, mas a ação de conhecer a Cristo e transformar nossas vidas é na palavra que você tem. Alguns anos atrás, há quase 25 anos atrás, uma pessoa chegou e foi pôr a mão sobre a minha cabeça. Eu vivi uma situação que eu queria uma decisão, eu precisava, ela veio. E depois eu até me incomodei, que acho que eu fiz ela passar vergonha, mas acho que foi bom. Eu disse, espera aí, irmã, essa palavra que você está me trazendo vem de quem? Ela falou, do Espírito Santo, horas. Essa unção está sobre a senhora, então tá. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. E fez uma pergunta sobre a ação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, Jesus nos falou que Ele ia fazer 2 coisas. Quais são elas, irmã? Enrolou. Eu falei, você não viu no livro de Atos essa palavra? Ela falou, pois é, esqueci agora, mas deixa eu te abençoar. Eu falei, irmã, não está no livro de Atos, está no livro de João, na noite em que ele foi traído, logo depois da ceia. Ele vai ensinando que ele mandaria um consolador. Então, um dia que a irmã compreender por que o Espírito Santo veio, quem mandou, você vem orar por mim. A igreja tinha pago na época R$5.000 para ela vir de Mogi das Cruzes até Votuporanga, de oferta. Aí o pastor brincou, Marcelo, toda vez que eu trazer alguém aqui para pregar na igreja, você não vem, por favor. É a palavra que revela Deus, é a palavra que revela Cristo Jesus, queridos. Não adianta você achar que você vai conseguir essa revelação, essa intimidade, cantando apenas. Isso aqui tem que ser reflexo de uma verdade que você vive. Que Deus possa trazer sobre você essa realidade, querido e querida. O aquecimento, o avivamento para cada uma das vidas, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Não nos entreguemos às tolices. Queridos, nós somos muito fáceis de ser enganados. Nos anos 70 teve uma greve em Nova York, do lixeiro. Resolveram que não iam trabalhar. Durante 2 semanas não fizeram nada. As pessoas começaram a carregar os seus lixos e jogar em terrenos baldios, ou então em espaços públicos. Aí a polícia veio e fez num programa de televisão e falou que quem fosse visto carregando lixo na rua ia ser preso, ia pagar uma multa altíssima. Os vereadores sancionaram uma lei lá. Então você tinha que ficar com o lixo na tua casa.
até que se resolvesse aquilo lá. Um camarada não tinha jeito, morava num apartamento muito pequeno, família grande. Ele falou: o que eu vou fazer? Foi numa papelaria, comprou uns 3 rolos de papel para presente, encaixotou tudo aquela nojeira dele, bonitinho, pôs uns pompom, pôs umas fitinhas, pôs na traseira do carro dele em 3, 4 viagens, chegou numa esquina muito movimentada, parou o carro, desceu aquelas dezenas de pacotinhos, fechou o carro e foi na lanchonete da frente, pediu um lanche e ficou sentado vendo os otários catar aquele. Então ele mesmo disse que um cara passava, olhava, ia, dava 4, 5 passos, voltava e pegava 2 daquele pacote e saía. Nós temos uma mente muito fácil de ser dominada, ainda por coisas que nós achamos que vão nos ser benéficas. A Bíblia é o filtro para você não pegar pacote de lixo envolvido em papel de presente. Na tua sexualidade, no teu relacionamento com a sua mulher e com seus filhos. Que nós tenhamos essa compreensão, queridos. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 João, esse não tem como fugir, capítulo 2, versos 15 até 17. 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Falar nisso, eu tenho uma caixa de chocolate para entregar para alguém, né? Ela não veio de manhã, eu não esqueci de trazer agora, mas parabéns pelo teu trabalho, Rafinha. Foi? Eu esqueci, mas você é abençoado. Você orou? Não é que eu esqueci o chocolate, gente? E cheio de gente crente na igreja, né? Porque o outro ficaria quietinho e levava a sacola embora, né? Mas mostraram para mim. Acharam 1 João, queridos? Então vou ler rápido com vocês aqui, verso 15 até o 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo, queridos? São as opções que o mundo te oferece para o teu casamento, para o teu entretenimento, para a tua formação cultural, para a tua vida, para as escolhas que você deve fazer dentro da tua casa. Você ama esse mundo? Você compartilha com ele dessas decisões? Então você não está com o Pai. Lembra que eu falei no começo? Você não está com o Pai, você está enganado. Porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo, né? E a soberba, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer uma eternidade na presença de Deus? Então, vença o mundo. Ame os pecadores, mas odeie o sistema que eles vivem. É isso que a palavra de Deus pede para mim e para você, se você quer ser avivado. Se você não quer continuar nessa mesmice que às vezes invade as nossas vidas, queridos, de um cristianismo que não evolui, que não cresce, aí você para, chega ao final do ano, é bom, oh Deus, que beleza, que ano lindo que o Senhor me deu, o meu trabalho, o meu emprego, os meus filhos cresceram, né? O São Paulo foi campeão, isso aí vai demorar, mas vai acontecer um dia. Aí você para, e obrigado pelas vidas que... tem aqui, tem o meu vizinho, eu convidei, ele estava varrendo lá na frente, eu fui guardar o carro, eu falei, nós temos o culto hoje à noite, tá? O que mais que eu tenho? Eu orei, para Beltrano, eu orei, né? Eu falei para o senhor mexer no coração dela, para o senhor mandar o Espírito Santo. Aí Deus pergunta, por que você não foi ser o instrumento do meu Espírito Santo na vida dela? E aí eu termino um ano com muitas alegrias, mas eu não posso chegar diante de Deus e falar, Pai, muito obrigado pelo privilégio de ter me usado como um instrumento para que essa vida fosse liberta.
novidade de vida. Nós somos filhos da luz, queridos, mas é difícil mudar. Portanto, não sejam companheiros daqueles que criam filosofias e ideias vãs, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Há uma palavra, queridos, que em época de campanha política, há 2 anos atrás, eu pensei muito nela. Ai daqueles que proclamam o mal como se bem fosse. Ai daqueles que proclamam o bem como se mal fosse. Aqueles que exaltam o mal como bem, terão encontro com a ira do Senhor. Aqueles que então trazem sobre o bem uma cobertura de maldade para desviar as pessoas daquele bem, elas também se encontrarão com Deus. Eu estou dizendo da esfera política porque a gente ouviu tantas coisas, tanto de um lado quanto do outro, que eram assim. Coisas terríveis eram tratadas ali como se fossem boas. Coisas pérfidas e nojentas tratadas ali como se fossem benefício. E o contrário também. Cuidado, viu, queridos, como na tua vida a tua justiça te leva a compreender coisas más como boas. O Senhor tem uma cobrança sobre isso. Eu vou abortar aqui a continuidade dos outros versículos, porque nós vamos continuar no domingo que vem esse assunto. Mas eu quero terminar aqui nesse verso 6, que diz assim, verso 6 não, no verso de 8 a 13, nós temos ali uma parte dessa pregação, mas eu quero que você se prenda nessa aqui, ó. Mas todas essas coisas, no verso 13, se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E quando nós vemos aqui, no verso 8, anteriormente, que nós temos que andar como filhos da luz. Por que você tem que andar como filho da luz? Eu quero terminar essa parte desse sermão, que nós terminaremos na semana que vem, lembrando de uma história que aconteceu com um homem. Então ele foi numa palestra, ele atravessou ali a cidade, pegou um trem, era no trem, não era nem outro meio de locomoção. Ele foi com aquele trem, ele morava no subúrbio, foi no centro da cidade, e lá ele escutou uma palestra que falava sobre as coisas de Deus e tudo mais, mas ele falou, não me alimentei, porque era tudo coisas que eu conhecia, Mas de repente, ao final daquela reunião, o homem se coloca de joelho e ele faz uma oração e diz assim: você pode confiar no homem que morreu por você. E então, enquanto ele voltava ali na sua viagem, naquele trem, ele começou a pensar na vida dele. Ele começou a pensar nas ações que ele tinha depois que ele se converteu. Ele começou a avaliar o seu casamento, a sua relação com seus filhos, as suas relações dentro do trabalho, a sua sexualidade. Ele começou a pensar: será que eu vivo de forma que aquele que morreu na cruz se alegra com a minha vida? E mais, eu tenho coragem de enfrentar as lutas da minha vida, que são grandes, e ele sentia-se às vezes apequenado e covarde? Será que eu não teria que ter mais fé? Eu não teria que ter mais coragem quando eu tenho alguém que morreu na cruz por mim? Será que eu não tenho que ter dignidade, honra a esse amor que foi demonstrado ali? Será que eu não tenho que ter mais fé nesse que se entregou por mim naquela cruz? Então eu quero perguntar e pedir que vocês levem para casa essa pergunta. A sua vida, ela tem apresentado aspectos, vitórias e crescimentos que aquele homem que morreu por você naquela cruz se alegra com isso? As lutas que você está enfrentando ou vai enfrentar ainda, você dá a elas a dimensão verdadeira ou elas se transformam em maiores do que aquele amor
exposto naquela cruz e te deprimem, te diminuem e fazem você escolher caminhos tortuosos para escapar dessas lutas. Irmãos José Carlos, quando nós líamos o Salmo 25, ele usou a palavra veredas. Veredas são caminhos. Quais são os caminhos da tua vida? Esses caminhos dignificam e honram aquele que morreu na cruz por você? Essa é a pergunta que eu quero que cada um de nós saiamos daqui essa noite, queridos. Para que esse avivamento aconteça verdadeiramente, primeiro em nós, e isso contagie a nossa igreja. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus nos deixou nessa noite. Amém? Eu vou pedir que a Rafinha fique em pé, Rafinha. E eu vou dizer algo para ela e a igreja depois vai repetir, tá? Nós vamos fazer igual eles fazem na missa, mas não tem problema não, tá? Uma vez eu fui numa missa, era desse jeito. Mas hoje nós temos que usar isso aí. Rafinha, nós amamos você e tua família, viu? Agora vocês. Amém? Amém. Agora a família da Betânia em pé. E agora vocês aprenderam como é que é. Nós não vamos poder nos abraçar, mas nós vamos deixar um recado no coração de todo mundo. Vamos junto lá então? Família Weber, nós amamos vocês. Amém? Família Ramiro, em pé, por favor. Família Ramiro, nós amamos vocês. Tá bom? Luzia, fique em pé, Luzia, por favor. Luzia, nós amamos você e a sua família. Amém? Edna e Dudu. Vamos lá, vamos por hierarquia, né? Irmã Edna, nós amamos você e sua família. Amém? Rosane, nós amamos você e sua família. Amém? Celso, vamos lá? Celso, nós amamos você e sua família, viu? Rosa, é só eu falo agora. Não, vamos falar junto, né? Não, é porque quando eu falar família, eu vou estar falando de mim também, né? Rosa, nós amamos você e principalmente a sua família. Amém? Família Espíndola. Então vamos lá. Família Espíndola, nós amamos vocês. Amém? E os que não estão aqui são amados também. Irmão Celestino, fique em pé, irmão Celestino. Vamos lá? Irmão Celestino, nós te amamos e amamos a sua família. Amém? Glória a Deus. Agora, pode sentar, irmão. O Marcos e a Juliana, né? Então fiquem em pé. Marco e Juliana, nós amamos vocês e a sua família. Amém? Agora, nós temos a Margarete, né? Fique em pé, Margarete. Margarete, nós amamos você e sua família. Amém? Está enfraquecendo, gente, vai falar comigo. Fala de novo. Margarete. Agora a Adelaide é dos Weber, mas vamos fazer uma saudação só para ela, né? Então vai lá. Adelaide, nós amamos você e a sua família. A outra metade que está lá. Amém? Orlando e Horacilva. Vamos lá? Orlando e Horacilva, nós amamos vocês e a sua família. E a nossa irmã que está lá no fundo? Oi? Tainara, né? Eu sabia que tinha um Nara no filme, eu não sabia como é que era. Tainara, nossa igreja ama você e a sua família. Seja bem-vinda, viu? Muito bem, queridos. Não podemos nos abraçar, mas declaramos o nosso amor e o nosso desejo de bênção. E como pastor, né,
Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que o poder do Deus Criador, a graça do Filho e a doce presença do Espírito Santo e as consolações que eles trazem estejam sobre vocês. A revelação de Deus na sua palavra seja viva na sua vida. E a comunhão com os santos, como tivemos agora, seja algo que vibre no seu coração. E que o Senhor nos guarde assim, nessas bênçãos, de hoje até a volta dele. E assim seja com todos os seus filhos esparramados pela terra. Eu digo amém, e a igreja diz comigo? Amém. Amém. Muito bem, queridos, uma semana de bênção, de alegria para vocês, tá? E todo mundo na live com o pastor, gente. Vamos bombar naquele trem lá. Tá? Amém? Amém. É 1 hora só, gente, é gostoso. Todo mundo ora, viu? Eu já percebi que tem uns que assim que tem medo de orar, então eles ficam escondidinhos, né? Mas 1 hora eu vou pegar eles na cruz. Amém? Já fico ali para, né? Mas tem uns que escondem atrás das cadeiras, assim. Não é na tua casa, não. Mas tá bom, queridos. Uma boa noite a todos, viu? Vão na paz do Senhor. Querida, tá aí então, tá? Oi. Pode falar. Uma plantinha para entregar para tua mãe. Aí já passou o período de tirada. Fui na exposição, certo, né? Aí passou já 1 semana e tal, se tinha alguma coisa no pote ali, né? Entendi. Já foi. Aí agora eu vou comprar um potinho e mudar para um pote maior, porque ela é um potinho assim, pequenininho. Eu Aí fiz para ela tipo um jardinzinho assim, com várias pecinhas pregadas na parede. Conversa com a Rose, que eu acho que a Rose que tem espaço lá, talvez. É igual da última que eu dei, só que agora é amarela. E ela serviria não? Porque a gente pôs umas alturas dá pra colocar na parede. Que é fácil para ela poder regar, Sim, entendeu? Porque aí, no chão fica mais difícil. Sim, tem sim. Conversa com a Rose. Tá bom. Eu acho que tem lá, tá? Daí vocês Aí ajeitam eu para queria entregar. perguntar pro senhor, eu entrego pro senhor entregar pra ela? Não, eu e a Rose, inclusive, estamos por 7 dias meio distante ali. Nós tivemos bastante gente ali em casa, então a Rose até sexta-feira não vai lá. E eu vou só para entregar, mas eu posso entregar. Agora você pode ir, eu aviso para ela que você vai. E você entrega. Eu não tive contato com ninguém nesses últimos dias. Daí você entrega para ela. Mentira, ontem eu tive no aniversário de uma criança com o Dudu, da prima dele, mas sem tomar nada, Então de faz o ninguém, nem seguinte, abraçar ninguém. entrega do portão para ela, e daí depois nós vamos ter as nossas bom. Estava esquecendo já desse acontecido. Fala, queridas. Fala, Dana, tudo bem? Pastor, Oi. minha mãe não está passando por um momento